Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, né? O gênero textual poema. Quem nunca ouviu um poema, né? Uma poesia, apesar de serem diferentes, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os dois. Vamos falar também o que são versos, o que são estrofes. Nós vamos falar sobre o poema A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Ele, com saudades da terra, ele vai e escreve esse poema, um poema lindo que fala na minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá, né? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nós vamos depois ler esse poema também, vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto, né? Seja bem-vindo ao nosso canal, nós vamos passar a vinheta e depois nós vamos entrar nesse assunto aí que é tão legal, um gênero textual aí. Nós temos vindo aí sempre com novos assuntos e esse é mais um assunto interessante, você vai gostar, tenho certeza. Fica com a gente aí. Dessa vez vamos falar sobre um gênero textual chamado poema. E a gente já começa aí com um gigante, né, da poesia, do poema, que é Gonçalves Dias, né? Um poema muito conhecido nosso, A Canção do Exílio, né? Alguns dizem que ele estava em Portugal, exilado, com saudades do Brasil. Ele não fala do Brasil, mas ele fala: minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele estava fazendo uma comparação entre os dois países. E ele estava com saudade da terra natal. Ele faz aí a exaltação à terra dele. Naquela época havia muita censura, né? Então, algumas coisas ele não poderia falar abertamente, né? E aí a gente começa então esse bate-papo falando de poema, né? Com esse poema lindo aí. Vamos ler aqui nosso poema? Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, não encontro eu por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. E agora nessa parte do poema. E o que é um poema? Um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. E aí eu te pergunto, o que é verso? Professor, você que está aí para falar para a gente. Então vamos lá que eu vou falar o que é verso. Na linguagem literária, o verso representa cada linha de um poema que juntas formam estrofe. A estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Então, os versos, quando estão agrupados, são chamados de estrofe. Eu trouxe aí uma imagem para apresentar para você. Vamos lá. Aqui, ó, representa uma linha, que a gente chama de verso. Aqui já representa a estrofe, ou seja, é o conjunto dessas linhas. Então, quantas estrofes teriam nesse poema aqui? São 3 estrofes. O que são rimas? Rimas, desde criança, a gente já conhece, né? Cai balão, aqui na minha mão, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Então, esse finalzinho aí, semelhantes, são chamados de rimas. Mas existem também os poemas que não têm rimas. Como é que chama, professor? Chamados de versos soltos. São aqueles que não apresentam esquemas de rima, entretanto podem apresentar métrica. O que é métrica? Sobre essa contagem de sílabas no poema. Essa contagem é chamada de métrica, tá? E quando há essa contagem, ou seja, esse estudo das medidas, a gente chama de metrificação, ou também chamamos de escansão. Mas hoje a gente vai ficar só na estrutura do poema. Eu lírico ou eu poético? O que seria eu lírico ou eu poético? Essa expressão lírico, ela vem
vem da expressão lira, ou seja, era um instrumento que se tocava quando se recitava um poema, era cantado, né, alguns séculos atrás. E o eu poético é o nome dado que se dá à voz poética. O que seria essa voz poética? Quando a gente ouve o poema, a gente não está ouvindo a voz do autor, mas a gente está ouvindo o eu poético, ou seja, a arte, os sentimentos, que nem muitas das vezes é o do autor, né? Ele cria um poema, ele é um compositor, ele é um artista. Então essa voz, né, que vocês escutaram no começo do vídeo lá, eu lendo, né? Ali, aquela voz que vocês já ouviram não era a minha voz, mas sim o eu lírico, ou seja, a voz que está inserida no poema, tá? Emoções, sentimentos, pensamentos e opiniões em um poema. Veja bem, a gente fala muito da poesia quando se fala de poema. Professor, qual é a diferença? O poema tem essa estrutura que a gente está vendo aí, de estrofes, né, de versos. E o que é a poesia? A poesia é a expressão, que ela pode estar inserida, né, melhor dizendo, inserida numa música, ela pode estar inserida numa pintura, ela pode estar inserida em um poema e vários outros tipos de artes. Então a poesia é a expressão, é o sentimento e o poema é a estrutura. E a gente aí, para fechar, a gente fala da licença poética, né? O que seria a licença poética? Liberdade para manipular as palavras, ou seja, algumas coisas que são proibidas para nós, né? Na gramática, o poeta ele tem liberdade para fazer, porque ele está brincando com as palavras, ele está fazendo arte com as palavras. Por exemplo, você, no estudo dos vícios de linguagem, tem lá a questão do pleonasmo. O que é pleonasmo, né? Pleonasmo, também chamado de redundância, também chamado de tautologia, seria a repetição de palavras. Subir para cima, descer para baixo. Mas o artista, quando ele faz um poema, ele pode usar esses artifícios. Então isso é chamado de licença poética. Galerinha, nós vamos fechando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um vídeo simples, mas que trouxe algum conhecimento para você. Com certeza vai te ajudar. Depois a gente vai brincar um pouquinho com esse estudo aí de sílabas poéticas, né? Vamos brincar um pouquinho com esse assunto também. É um assunto vasto, ele vale a pena parar para conhecer um pouquinho mais desse assunto, né? Então a gente vai agradecendo a você por ter ficado com a gente até o final, tá? E fica aí o desafio, escreva aí um poema, né, se você tem essa vocação, esse dom, esse talento, e deixa aí um comentário aí para a turma ver, para a gente se alegrar, né, junto com você, tá bom? Um abraço.